Olá, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os tipos de gráficos no ggplot. É sempre bom estar com vocês e para que eu apresente esses tipos de gráficos, eu já preparei um arquivinho no RStudio, que já está aqui aberto para ganharmos tempo, e vou seguir o seguinte roteiro, né? Além da instalação das bibliotecas básicas, que nós temos que fazer, dos pacotes básicos, que é o dplyr, ggplot e o lubridate é para lidar com datas, tá? Mas o foco mesmo vai ser no ggplot, os tipos de gráficos. Como referência, eu estou utilizando esse meu material que eu disponibilizo para todos, está aqui disponível. E temos aqui os tipos de gráficos. Bem, temos todo o material sobre o R, né? Trabalhando com R para apoio à decisão. E temos inclusive aqui os tipos de gráficos, que eu falo inicialmente as funções plot, suas configurações, e em seguida eu falo sobre o ggplot. Nós estamos hoje nos focando principalmente na questão do ggplot, mas não é por isso que isso aqui deixa de ser importante. Em outro vídeo eu falarei sobre a função plot, ok? Então, voltando lá para o nosso RStudio, além da nossa referência, nós vamos seguir o nosso roteirinho, que é o histograma, apresentando os histogramas de densidade e frequência, falando rapidamente o que é um histograma. Vou sempre comentar sobre determinados tipos de gráficos, que os gráficos eles não aparecem isolados, estão tendo de contexto de identificação das variáveis numéricas, análise dos dados, né? Depois eu vou falar de linhas verticais, ainda dentro de histograma, box plot, gráfico de coluna. Aí eu vou chamar a questão do dado também, de novo, a necessidade do factor, ou a importância, ou como isso facilita, um gráfico de barras e, por fim, um gráfico de linhas, tá? Um gráfico não, vou falar sobre esses gráficos. Bem, vamos lá. Vou trabalhar com essas duas bases de dados, porque tanto o MTK ele tem características importantes, né, como o Storms, que é de tempestade, ele também são bases de dados que me permitem fazer gráficos e apresentar com foco no gráfico. Então, primeira coisa é carregar esses pacotes, eles estão dentro do dplyr, então se eu não tiver o dplyr instalado, eles não rodam. Aqui, como ele aparece, é uma promessa, quando clica nele, ele realmente se torna um data frame, né? O MTCars é um pouquinho menor, 32 observações, né, linhas e 11 variáveis, colunas. Já os Storms ele já tem uma quantidade maior de linhas, né, 19.537 com 13 variáveis. Bem, como proposta, vamos falar inicialmente sobre histograma. Tá? O histograma é um gráfico muito utilizado no mundo estatístico e ele facilita a interpretação dos dados de uma forma muito importante, né? Então, quem vai fazer uma análise estatística de dados, né, uma análise de dados, é sempre importante ver o comportamento daquela variável. E o histograma é um gráfico ideal para isso. Ele consegue identificar tendências centrais, né, onde a maioria dos dados se concentra, visualizar a dispersão, detectar a simetria. E quem quiser e se interessar, tem aqui como se calculam os espaços, né, os bins, né, a largura de cada coluna do histograma e como que o R faz isso. O R utiliza normalmente essa fórmula, onde N, né, é o número de observações. Mais dados sobre histograma tem aqui no material disponibilizado para vocês, né, a simetria de curvas, etc. Tá ok? Então, vamos voltar para o nosso RStudio e vamos ver como que a gente faz o nosso histograma. Primeira coisa, lembrando que o ggplot é
um gráfico, né, uma função, um pacote que trabalha em camadas. Então, a primeira camada é o Canva. Então, se a gente rodar só essa questão, o ggplot, ele vai abrir um Canva. E quando eu boto o Storms aqui, eu estou falando que dentro desse Canvas eu vou trabalhar com dados dessa base de dados aqui de Storms. Bem, se eu rodo agora com o Aesthetics, que é a segunda camada, onde se apresentam os eixos, eu já vou ter um gráfico aqui, né? O eixo, e aí representado na linha horizontal no eixo X, porque eu não botei aqui o Y, reparem, eu só botei um dado. O histograma ele está falando vai ser um gráfico de barras do vento, então ele só tem um dado, e aqui é o valor de como essa variável se comporta, né? Então ele vai de praticamente 0 até 160 e o histograma ele vai ser desenhado. E agora, por fim, eu vou desenhar o histograma. Então eu defino o Canva, a base de dados, defino os eixos que eu quero. No caso, eu estou falando que eu vou fazer um gráfico de barras ou um histograma, que eu estou trabalhando só com um eixo, eu não usei o eixo Y. E por fim, eu vou agora rodar o histograma, né? Então, eu já falei agora para o R, agora sim, eu tenho um histograma, e aqui eu estou fazendo o histograma do vento. Então, só para a gente dar uma olhadinha na nossa base de dados, que eu não olhei, né? Então, está aqui essa base de dados. Ela é uma base de dados de tempestade, onde eu tenho o nome da tempestade, o ano que ela ocorreu, o mês, o dia, a hora onde ela é medida, a lat e a long, né, essa posição dela, o tipo de tempestade e a categoria que ela é classificada, a velocidade do vento, está aqui, ó, o vento, a pressão atmosférica naquele momento e quando é um furacão, o diâmetro do furacão, né, ou uma tempestade tropical, o diâmetro. Então esses são os dados que eu tenho. Eu estou trabalhando aqui com o vento. Então repara, eu estou trabalhando com o vento num dado, num registro de 19.537 registros. Então ele jogou, né, a velocidade desse vento, ele é medido em velocidade. Então, ao longo disso, temos vento de praticamente 5, 0, não sei, bem baixinho, até quase 150, 160 nós. Então, está aqui a velocidade do vento, nosso gráfico. Bem, o que o histograma faz? Ele conta, né, os registros. Então, ele vai falar o seguinte: nessa faixa de vento tem pouquinhos registros. Aqui é a contagem, tá vendo? Isso aqui é uma contagem. Nessa faixa eu tenho já muitos ventos. Na faixa de 50 nós, né, milhas por hora, eu vou ter muitos, ou seja, a maioria dos registros está nessa faixa de 50. Na faixa de 150, 160 eu tenho poucos registros. São os ventos muito fortes, né? Então, isso aqui ele está falando da frequência, né, a quantidade de vezes que o vento naquele valor, ou seja, desse valor, ele aparece na minha base de dados. Então, esse conceito de histograma é muito importante, mas aqui não é uma aula de estatística, é a aula do gráfico, né? É uma dica para gráfico. Bem, e conforme já falei com vocês, o gráfico nós podemos colocar outra coisa. Se eu quiser, por exemplo, que os meus eixos não tratem a contagem dos pontos, né? Ou seja, de quantos registros tem, mas sim a probabilidade, ou seja, no total de registros, isso aqui quantos registros eu tenho aqui, a proporção, eu falo que é a proporção. Eu vou utilizar no eixo Y o Afterstat Density, tá? Ou seja, ele está contando, ele vai fazer o total de contagem disso aqui sobre a contagem total dos eventos, sobre 19.537 eventos. Então, quando eu rodo isso aqui, reparem que o eixo Y mudou. Então, eu tenho a densidade,
né, eu tenho a densidade do evento, de cada uma dessas barras. Ou seja, essa barra aqui está perto do zero, isso aqui está perto do 0,02, 2%, né? Essa aqui perto já do 0,03, 3%. Então, da quantidade de registros de vento contado, cerca de 3% são perto de 50 nós, tá? Ou um pouquinho antes. Bem, e o gráfico, como eu já falei, nós podemos ir atribuindo outros valores ao gráfico, né? Então aqui eu já coloquei, eu vou trabalhar apenas com a frequência, com a contagem, que é o histograma padrão que a gente tem, mas nós podemos mudar, por exemplo, a quantidade de intervalos. Eu vou colocar aqui não a quantidade de intervalos calculada pelo R, mas sim uma quantidade de intervalos que me facilite a visualização, né? O histograma é muito utilizado para simulação, análise estatística, etc. Então, como eu já falei aqui, nós também podemos colocar a cor, né, e o preenchimento do gráfico. Então, agora aqui eu estou fazendo o mesmo gráfico, né, tirando a densidade, vou voltar aqui para a contagem, vou preencher com cor e densidade. Então, olha só, a cor do entorno do gráfico vai ser verde e o preenchimento, o fio, é branco. Então, rodando este gráfico, nós vamos ter o histograma assim, dessa apresentação. Eu posso mudar, logicamente, isso aqui, a cor, né? Eu não quero o green, não quero o white, eu não quero a parte branca dele, eu quero uma parte, por exemplo, blue. Vamos ver como fica, né? O histograma. Eu posso mudar o preenchimento das barras. Então, ficou o verde ou azul. Eu não sou muito bom com a parte de estética não, mas está aqui o meu histograma, tá? É só para mostrar essa possibilidade. E como eu já falei também, né, nós podemos, ao invés, além de colocar cores, nós podemos colocar temas no histograma. Então aqui eu coloquei, acrescentei às minhas cores o tema clássico. Então, lembrando que aqui eu tenho sempre o maisinho, né? É o mais, o sinal de positivo, que me permite adicionar uma nova camada. Eu estou trabalhando com camada. Então, olha lá. Opa! Então aqui está o verde e o branco com o tema clássico. O tema clássico ele já configura os eixos, né, dessa forma, tá? Bem, eu posso ainda colocar linhas verticais no histograma. Então, linhas verticais, então posso botar aqui o Geometry V-Line, né? Eu faço uma camada sobre o histograma que eu estou utilizando, eu crio uma camada cujo intercepto no X vai ser a média dos ventos. Então aqui, ó, média dos ventos. Então, só entendendo esse comando interno aqui, eu estou com a base de dados Storm, vento, né, a média dos ventos. Tá ok? Acho que eu nem precisaria disso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, rodando esse comando aqui, eu vou jogar essa linha. Não, preciso sim, desculpa. De Storm e vento. Então, tá aqui. Vamos rodar. Olha lá. Eu estou colocando, então, nessa linha vermelha, uma linha tracejada, dot wash, né? dot dash, uma linha tracejada vermelha, indicando a média dos ventos. Como isso aqui é uma curva assimétrica, né? Se eu colocar agora uma mediana, a gente vai ver que a mediana está numa posição diferente da média. Então, coloquei agora uma mediana na cor vermelha. Então, vamos rodar isso. Repara que eu só rodo até onde está rodado. Então, ó, linhas verticais.
Do mesmo jeito que eu faço linhas verticais, eu posso botar H-line, que seriam linhas horizontais. Eu faria linhas horizontais no gráfico, uma nova camada no ponto determinado, né? Então, aqui eu estou colocando a média e a mediana, nesses dois pontos. Bem, eu posso incluir outras camadas. Por exemplo, eu posso incluir uma curva de densidade. Vamos ver como fica isso aqui. Perdão. Não vai rolar curva de densidade. Perdão. Eu vou colocar aqui nesse histograma uma curva, perdão, a velocidade, os dados do título, né? Do eixo Y que eu quero botar, contagem o título que eu quero. Então, como eu já fiz em outros gráficos, eu não vou repetir isso para todos os gráficos, eu estou fazendo só para o histograma, para lembrar a modularidade do ggplot. Então, eu vou agora, nesse histograma, colocar essa modularidade. Então, eu boto aqui, coloco as linhas verticais de média e mediana e a modularidade. Marco isso aqui, vou rodar. Perdão, modularidade. Os dados de título, subtítulo, caption, né? Eixo horizontal, eixo vertical. E ainda eu posso colocar nesse histograma característica dos eixos, conforme eu já fiz no gráfico anterior, certo? Então, olha lá, eu vou pegar agora e colocar até a característica dos eixos. Então, vou rodar o gráfico de histograma e os eixos eu botei aqui. Eu já disse que eu não sou bom em estética e não vou gastar energia para explicar essas estéticas, né? Mas botei o eixo, botei ele em 45 graus, mudei o tamanho da fonte, etc. Mas está aqui. Vamos botar até uma fonte um pouquinho maior, né? O ângulo aqui eu botei de 30 graus para o eixo, na verdade, né? E para o título. Então eu faço isso aqui para os eixos e para o título, tá ok? O título eu mantive essas características. Então tá aqui. Então se eu rodo esse histograma, ele já está todo configurado. E como eu já falei, aumentei as letras, né? O título oitavo eu posso deixar o ângulo aqui 0 mesmo. Vamos ver como fica. Ficou melhor. Então só mudei aqui o ângulo desse, deixei o ângulo aqui 0. Então, pessoal, está feito o meu histograma. Ah, interessante. Só curiosidade, como ele é feito em camada, por exemplo, se eu adicionar uma camada de tema ao meu histograma, então vamos pegar aqui o tema, né? Vocês vão reparar que essas configurações feitas, elas somem. Então é uma preocupação que vocês têm que ter. Eu estou colocando um tema clássico, ou seja, na camada final eu vou jogar um tema clássico. Olha lá o que vai acontecer com a mesma configuração de gráfico. Ele não configurou os eixos. Por quê? Porque isso aqui, toda essa configuração foi sobreposta pelo tema clássico. Então, relembrando sempre que o R, né, no caso o ggplot, trabalha sobre camadas, né? Bem, vamos lá para o boxplot. O boxplot é um gráfico também muito utilizado na estatística, tá? E de forma similar ao histograma, eu vou fazer do vento. Então, esse mesmo dado aqui eu vou trabalhar com boxplot. Eu rodando, então, camada, plot, vento, ou seja, eu trabalho somente com uma variável, um boxplot. Rodando isso aqui, eu vou ter um gráfico boxplot. O que é um boxplot? Então, de novo, nós vamos lá no material, quem quiser entender estatisticamente
como funciona o boxplot está aqui, né? O que é a borda inferior? É o primeiro quartil, 25% dos dados estão abaixo desse ponto. Linha central, a mediana, não é a média. A borda superior, o terceiro quartil. E as hastes, né? São as linhas que saem da caixa, essas linhas ali, elas representam, se estendem até o valor mais alto e o mais baixo, que não sejam considerados outliers. E aqui ele fala como faz o cálculo do outlier, que é 1,5 o intervalo do interquartil. Então, essas características que definem o boxplot estão ali na referência, quem se interessar. Então, como nós vimos, o histograma é uma curva, né, assimétrica à direita. Então, está aqui, ó, a mediana e a cauda do histograma maior está para a direita, né? E aqui o histograma, o boxplot, ele representa, né, ele é uma forma diferente de visualização dos dados. Então, eu tenho aqui as hastes que eu falei, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, né? E o último intervalo ali até o valor, exceto os outliers. Os outliers são representados com pontos. Então, quando os cálculos dos outliers, quando eu tenho outliers, né, 1,5 que ultrapassem 1,5 do tamanho da caixa, né, do intervalo interquartil, né, eu vou ter esses outliers. Então, ele está representado. Então, a diferença do histograma, são muitas diferenças, né? Mas, principalmente, o boxplot ele permite ver os outliers. Bem, de forma similar ao histograma, eu posso representar, né, o boxplot. Eu posso fazer ele de outra forma. Isso aqui é só uma recordação. Eu posso simplesmente chamar ele com deplir, né, jogando na função ggplot, e a partir daí, sempre lembrando, tá? Quando eu utilizo essa anotação, o ggplot, as camadas são adicionadas com mais. No deplir, as camadas são adicionadas com pipe, tá ok? Mas vai gerar o mesmo efeito, boxplot, e opa, apaguei, né? Então, vamos. E aqui, pessoal, o boxplot, ele já é um comando que ele é muito rico quando é utilizado com deplir. Então, olha lá, eu posso fazer um boxplot do vento por status, ou seja, considerando o status das minhas tempestades, eu vou agrupar esses ventos, né? E vou fazer um gráfico de status ventos. A cor, eu quero colocar a cor de acordo com os status. E eu coloco o boxplot. Vamos ver como vai ficar isso aqui. Então, só para ver que eu posso trabalhar com camadas. Então, tá aqui, ó, o status e o vento, tá? Então, nós vemos que para cada status eu tenho uma quantidade de ventos, uma velocidade de ventos bastante diferente. Então, aqui é o Hurricane, ficou por acaso. Aí é configurar os eixos, tá? Botar aí, seria legal aqui realmente botar os eixos inclinados, né? Os eixos não, os dizeres do eixo inclinados para o boxplot aqui. Então, ele fez os status de acordo com a cor, né? Perdão, os boxplots de acordo com os status e fez o boxplot do vento. Então tá aqui. E aqui está a legenda que ele cria automaticamente. Bem, ou seja, o boxplot é uma ferramenta poderosíssima. Nós vemos que registros de alguns tipos de status eu não tenho outlier, para outros tipos de status eu tenho outliers. Tá ok? Então, por exemplo,
Bem, aí tem análise advindas daqui. Eu não vou entrar na questão de análise. Pessoal, gráfico de coluna é um outro gráfico também muito poderoso, muito importante para que nós possamos descrever os dados. E ele é feito. Qual é a diferença do gráfico de coluna para o gráfico de barra? Às vezes isso confunde muito, né? O gráfico de colunas eu vou trabalhar com duas variáveis, uma em relação à outra, né? E o gráfico de barras eu trabalho como se fosse um histograma, apenas uma variável, apenas uma coluna. Então, no histograma de ventos eu apenas trabalhei com vento, tá ok? No gráfico de barras eu vou trabalhar agora o vento por mês. Então, olha lá, eu coloco de novo o ggplot, primeira camada, a minha base de dados, o eixo X, o vento, perdão, o mês, e no Y o vento, e eu quero que a cor seja, opa, isso aqui, Monf, né? Eu quero que a cor seja por mês. Então, já faço um gráfico de coluna, tá? Considerando os ventos por mês. Tá feito. Então, de acordo com os meses, eu vou ter uma cor, né? Os meses mais altos, perto do mês 12, clarinho. Vocês reparem, aqui vem um conceito muito interessante, que é o conceito do factor, né? Eu estou utilizando o mês, que eu poderia estar utilizando como data, mas aqui eu vou utilizar como um factor. O que é um factor? Aqui eu estou trabalhando o mês como um número. Então ele simplesmente fez um gráfico de barras considerando o mês quebrado, né? Ou seja, utilizando o valor numérico. Tem duas formas de eu mudar isso. Eu trabalhar o mês como um fator, que aí o R vai entender que cada mês é uma categoria, ou trabalhar o mês, simplesmente converter o mês para caractere. É uma outra possibilidade, que na hora de fazer o gráfico nos eixos horizontais aqui, ele entendendo como caractere, ele automaticamente entende como uma classificação. Então, o que acontece? Eu vou apresentar aqui simplesmente a diferença do gráfico do mês. Reparem bem o eixo, né? X aqui, o eixo horizontal, como está nomeado. E agora eu vou colocar o vento como um factor, tá ok? Perdão, um mês como um factor. E vou manter a cor, não como ano, vou manter como o month, né? Preparei aqui errado. Então, mantendo a cor como mês. Então, vou rodar esse gráfico e olhe como vai se comportar diferente o mês sendo um factor. Reparem que eu pulo do 1 para o 4. Por quê? Porque não tem mês 2 nem 3. Se eu botasse o mês como caractere, aqui provavelmente ia aparecer o 2 e 3, porque ele ia ordenar o caractere. Mas aqui eu estou trabalhando como um fator. Então, eu tenho aqui os meses, né, a cor variando conforme o mês e a quantidade, né, de registros daquele vento naquela situação. Então, ou eu posso também fazer uma coisa mais legal ainda. Por quê? Porque aqui eu estou vendo todos os registros. Então, 4 elevado a 5, né? Ou seja, eu tenho 40 mil registros de vento. Então, olha só, eu estou colocando aqui, aqui eu vou colocar o vento como a média do vento. Aí sim eu faço um gráfico de barra inteligível, ou seja, no mês 9, qual é a média da velocidade do vento, média de vento. Então eu vou fazer, mas para fazer isso eu tenho que fazer um comando, né, do deplir, que vai me permitir isso. Eu vou rodar só esse comando, né? Então vou agrupar por mês e vou sumarizar com uma média do vento em cada mês. Olha o que esse comando ele ia rodar. Só para a gente entender, eu vou rodar aqui no mês 1
a média do vento foi 49,9 nós. No mês 9, 54,9. Então, eu estou trabalhando com a média dos ventos por mês, tá ok? E isso aqui, quando eu faço isso aqui, esse deplir, né? Esse comando deplir, sumarizando por média, eu jogo para dentro do meu gráfico. Atenção, quando eu jogo para dentro do meu gráfico, eu tenho que utilizar, olha, reparem aqui, eu calculei duas colunas, o vento, o mês e a média de vento. Então, no meu gráfico, eu tenho que usar a média de vento, tá? E a cor, eu poderia manter no mês, mas agora eu vou botar a cor como média de vento, tá? Então, e eu vou fazer no final o gráfico de coluna, Geometric Call, né? Rodei isso aqui, então olha lá como fica. Agora eu tenho já um gráfico, né? Como o vento, como a média daqueles meses. Repara que ele botou só que eu botei a cor, a média dos ventos, né? E não botei o fio, né? Será que aqui vai com fio? Vamos ver se vai. O preenchimento, né? Jogando isso aqui. Foi, ficou um pouquinho melhor. Então, os ventos com média mais elevada, eles vão ter cores mais claras. Lembrando que aqui eu estou de novo, o vento apareceu como um numeral. Então eu posso botar aqui, vamos botar S. Vamos ver se vai dar certo. Aqui tem meu mouse. Agora sim. Olha só, eu botei o vento como caractere. Eu não botei ele como factor, né? A vez passada eu botei aqui o mês como factor. Agora eu fiquei aqui. Só que ficou fora de ordem. Eu teria que ordenar o factor, né? Ele ficou 1, 10, 11, 12. Né? Quando eu coloco como factor, ele já vai ficar na ordem. Esse factor. Então vamos rodar de novo esse gráfico, só para que a gente perceba a diferença. Então, mês 1, 4, 5, e aqui eu vou vendo, né, de acordo com a cor, a média dos ventos. Então, o gráfico de colunas ele é interessante, que eu faço essa relação entre variáveis, é melhor do que eu poderia fazer esse gráfico aqui não de colunas, eu poderia fazer ele de point, né, de pontos. Ele vai aparecer apenas um ponto. Vamos ver se não tiver nenhum. Vamos ver se dá certo. Ele ia aparecer apenas um ponto. É bem menos intuitivo do que ou poderia fazer ele de linha. Então, gráficos de linha. Mas, nesse caso, o gráfico de barras, eu acho que a linha ele já não deu. Ele falou que cada grupo é realmente de linha, não vai dar. Lógico que não vai dar. Depois eu explico por quê. Então, vamos deixar aqui o gráfico de coluna, que é o mais representativo, né? Então, está aqui o nosso gráfico de coluna por cores, né, da velocidade do vento. Eu poderia mudar essas cores, né, o preenchimento, não da média do vento, né? Eu poderia botar o preenchimento do mês, né? Ele vai mudar, aqui ele vai ficar só degradê. É um gráfico bonito, menos informação, porque ele está botando as cores de acordo com o mês e não com a velocidade do vento. Eu acho mais interessante as cores por velocidade do vento. Bem, permite interpretação. E aí, eu tenho outras questões, né? Eu aqui, normalmente, o que eu vou fazer é tratar minha base de dados. Então, se eu sei que o vento eu vou tratar como um fator,
eu já altero na minha base de dados o vento como fator, que já evita que eu tenha que tratar o mês, perdão, como um fator toda vez que eu vou fazer um gráfico. Então, eu já altero o meu Storm. Aí o meu Storms aqui, ele já vai aparecer o mês como um fator de 10 níveis, porque já vimos que não temos os meses 2 e 3. Tá ok? E aí eu, de novo, faço o meu vento. Tá aqui. Eu posso, de novo, mudar isso aqui, não a cor, mas o fio, né? E fazer o nosso gráfico ali. Perdão, nem precisaria disso. Aqui eu posso até dar um... Eu já autorei na minha base de dados, o mês agora já é um fator, e eu já faço meu gráfico direto. Está aqui. Então, está feito o gráfico de coluna. Vamos lá para o gráfico de barras. Gráfico de barras é muito parecido com o histograma. Então, eu já vou direto. E o gráfico de barras, normalmente, nós vamos utilizar quando temos uma categoria de dado, né? Então, por exemplo, eu vou utilizar para o status, eu saber qual a contagem de status eu tenho ao longo do tempo. De novo, a gente já pode botar cor e preenchimento, né? Então, vamos fazer logo um gráfico de barra para nós vermos aqui. Então, olha lá, o gráfico de barras, eu pego o status e a quantidade de registros que eu tenho sobre aquele status. E de forma similar eu posso colocar outro. Então, um gráfico de barras é legal para status, categoria. Está aqui, ó, o gráfico de barras de categoria, né? Quando eu faço um gráfico de barra de vento, eu vou fazer quase um histograma de vento, certo? Eu simplesmente coloco aqui os ventos, né? A quantidade, a velocidade do vento e a contagem dos ventos. É quase um histograma de ventos. Então, o histograma é um gráfico de barras, tá ok? E aqui, pressão, só para a gente ver. Isso aqui, no caso, é melhor que se faça um histograma, que ele pode trazer a densidade. Tá? E por aí vai. Bem, e finalmente, o gráfico de linha. O gráfico de linha, como nós já vimos, é tipo um gráfico de ponto, mas ele relaciona duas variáveis. Então, o gráfico de linha, eu já vou utilizar o MTK, por ser mais intuitivo, mais fácil a compreensão da relação entre as variáveis do que o Storms, que a gente tem muitos dados e não fica tão claro, mas eu vou utilizar ele também. Então, vamos lá. Gráfico de linha, ggplot, eixo X, o peso do carro, eixo Y, o HP. E vou fazer um gráfico de pontos só para a gente lembrar o que a gente fez aqui na aula passada, né? Então, peso e HP. Então, conforme o peso aumenta, a potência dos carros também aumenta. No entanto, nós temos um carro, provavelmente deve ser algum esportivo, com peso menor e uma potência muito alta, tá? Então, tá aqui, é o gráfico de ponto. Só que esse gráfico de ponto é de visualização. Então, o que a gente faz? Normalmente, quando eu tenho uma relação direta, nós utilizamos um gráfico de linha. Tá ok? Então, nós vemos aqui um gráfico, eu estou ligando potência a isso aqui. O gráfico de linha é muito utilizado quando formos utilizar o tempo. Então, quando nós temos um dado ao longo do tempo, o gráfico de linha é muito útil. Tá? Vamos ver, um gráfico de barras, de linha, por exemplo, eu tenho o ano e o vento, tá? Eu falei, né? Eu utilizo normalmente o tempo no eixo do X e aí eu vou fazer um gráfico de linha. Vamos ver como fica isso aqui. Vai ficar um pouco estranho. Tá? Não dá nem para entender. Por quê? Porque eu tenho muitos registros sobre aquela situação. Aí cresce a importância de nós utilizarmos o pipe, né? o depli, para que a gente possa fazer um trabalho. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar o vento por ano
com a média de vento no ano. Aí sim eu consigo ter uma relação de dados. Então, olha lá. Para cada ano, eu tenho quase uma série temporal anual, né? Para cada ano, eu tenho uma média de vento. E aí a gente vê, tem anos que tem média de ventos mais altas e anos que tem média de vento mais baixa. Um gráfico de linhas, ele é bom para ver tendência. Então, o que eu vou jogar aqui? Olha, o ano com a média de vento. Está aqui. Então, vamos rodar. Reparem que no Depli eu utilizo o pipe, depois eu jogo essa seleção que eu fiz. São duas partes nesse comando. Eu fiz essa seleção, né? Então eu estou criando uma tabela, né? Uma table, está aqui, ó, de 48 linhas com duas colunas. Então ela está omitindo as outras 38 linhas, né? Porque vai até, tem até dados, vamos ver até quando tem, né? Aí eu pego, jogo um pipe dentro do ggplot. Porque eu poderia pegar isso tudo e botar dentro aqui do parênteses. Não fica legal, né? Por isso que nós utilizamos esse pipe. E aí eu vou fazer, eu quero um gráfico de ano no eixo X por média de vento no eixo Y. E vou fazer um gráfico de linha. Tá aqui. Vamos rodar e vamos ver. Então, olha lá, a mesma questão, eu fiz um gráfico de linha. Eu ainda acho que um gráfico desse aqui seria melhor um gráfico de coluna. Por quê? Porque eu estou verificando, mas eu posso fazer um gráfico de linha aqui. Olha lá. Tá ok? Então, mas vamos voltar aqui, Ctrl Z, gráfico de linha, eu já vejo ao longo do tempo como o vento se comportou, tá? De novo, posso alterar cor com o status do vento, aí vai ficar uma salada, vocês vão ver que vai ficar bastante interessante. Tá aqui. Ah, perdão. Aqui eu já fiz uma outra coisa, desculpa, tá? Eu não estou focado na cor. A cor está por status, mas aqui eu fiz um processo antes no Depli para que a gente entenda como é legal fazer vários gráficos de linha num gráfico só, tá? Então, olha lá, eu fiz o vento por status, então eu agrupei ano e status e sumarizei a média de ventos dentro do ano status. Vamos ver como isso fica? É sempre legal rodar o comando Depli antes, para que depois a gente entenda o gráfico que a gente está fazendo. Então eu tenho um ano, para cada ano eu tenho o status dos ventos que eu tenho, né? E a média de ventos de acordo com cada status. Então, olha lá, em 75, está aqui. Em 1975, que é o início da minha série, né? Eu tenho essas status: extratropical, furacão, depressão tropical, subtropical, tempestade subtropical, depressão tropical e tempestade tropical. Cada um dessas tem uma velocidade de vento. Esses status são dados de acordo com a velocidade de vento e características da tempestade. Então isso é natural. O furacão, as velocidades são maiores. Então, mas isso eu vou fazer para cada ano, porque eu agrupei por ano e status e vento. Só que perdão, anos e status, está aqui, ó. Ano e status. Ano e status. E sumarizei pela média do vento. Média do vento. Então, minhas três colunas: ano, status, média do vento. Estão vendo? Tá ok. E aí sim, eu vou jogar um gráfico que eu vou querer por ano a média do vento. Mas eu vou criar categorias coloridas de status. Então vou fazer linhas por status. E a forma de fazer isso é só colocando aqui, vírgula, color, status. Então se eu tenho três colunas, eu posso colocar uma delas, vendo que isso aqui são categóricos, né? Eu tenho categorias, o status,
Eu estou colocando, separando eles por categoria de status e fazendo uma cor para cada um deles. Então, de acordo com o status, eu tenho uma velocidade de vento e a média dos ventos por esse status que está aqui. Aí vocês veem que para 75, né, eu tenho 5, né, 5 registros. 6 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho que ter 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 75. Tem anos que eu vou ter mais 7 registros. 2000 já tem 7 registros. Provavelmente eles criaram uma nova categoria aqui, um novo status, e começaram a medir esses novos status. Tá? Então, tá feito. É importante disso. Agora, vamos supor que eu queira, né, fazer um histograma, né, de ventos. Olha só que interessante. Eu vou fazer agora um histograma de ventos para os anos além de 2012. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando somente anos maiores que 2012. E eu quero fazer um histograma dos ventos para cada um desses anos. Aí aqui nasce uma nova função, que é a facet, tá? Essa função, olha o que ela vai fazer. Vamos mostrar, fica mais fácil. E eu quero fazer fast wrap por ano. Eu simplesmente vou rodar isso. Olha o que isso aqui vai fazer. Eu vou dar um zoom para facilitar. Opa, ele foi para outra tela. Vamos buscar esse gráfico. Olha lá. Ele vai fazer um histograma dos ventos para cada ano, né? Então, aqui nós vemos que esse ano foi muito tempestuoso, né? Ou seja, muitas tempestades, porque eu tenho muitos registros de ventos. Aqui, 2013, se a forma de registro for a mesma, nós vemos que esse ano é um ano que tem poucas tempestades. E histograma de vento, nós vemos que todos os anos, praticamente, ele é uma simétrica direita, ou seja, ela tem a cauda para a direita, né? Então, os ventos eles têm características similares, né? Ou seja, eu tenho poucos ventos muito fortes, poucos furacões. Então, tem anos que praticamente eu não tenho furacões e tem anos que eu tenho muitos furacões com muita intensidade. Questão de 21. Então, por exemplo, alguém que quer estudar clima é muito interessante. Esse gráfico, né, o Fast Wrap, eu simplesmente faço isso aqui. Ó. Fast Wrap TIL por ano. Eu poderia fazer isso aqui, em vez de botar por ano, vamos ver se vai dar certo, por mês, que é uma outra categoria. Vamos ver se vai dar certo. Tá aqui. Beleza. Então, nós vimos que para cada mês eu tenho um histograma. De forma similar, eu vou conseguir analisar a quantidade de registro de ventos por cada mês. Olha só como a composição dos gráficos se torna interessante. Quando eu junto todos os meses, um histograma de todos os meses, vocês viram aquele histograma inicial. Agora eu estou fazendo o histograma dos ventos por mês. E olha como os comportamentos são diferentes. Então, mês 1 se concentram ventos mais fracos. Mês 4, mês 5, mês 6, mês 7 começamos a ter ventos mais fortes. Então, mês 7, 8, 9, 10, bem, aí é a análise dos ventos. E 11 começa já a declinar. Então, aqui a gente identifica claramente a temporada dos furacões e quando que eles acontecem. A maioria deles acontecem no mês 9. Então, pessoal, isso são algumas formas de gráficos, né?
E aqui eu defino, né? Eu posso definir de forma também quantos espaços eu quero para o gráfico. Aqui, sim, eu posso fazer o Facet Wrap e eu posso fazer o Facet Grid. Esse aqui, como que ele vai apresentar, são formas de apresentar diferentes. Olha lá, o grid ele apresenta sequencialmente, tá? O wrap, vamos botar aqui por mês também, eu acho que fica melhor. Vamos lá. Acho que vai ficar melhor. Tá aqui, os gráficos por mês. Então eu já defini a quantidade do histograma. Vamos dar o zoom só para ver como fica. Fica melhor visualização, né? Tá aqui. Então o grid ele aparece um do lado do outro. O wrap aparece em caixinhas organizando dentro da quantidade de gráficos que eu tenho. Tá ok? Logicamente que dentro disso aqui eu posso configurar títulos, subtítulos, captions, eixos. No entanto, eu não fiz isso aqui para o vídeo não ficar tão longo. Bem, espero ter passado algumas características para vocês dos gráficos, né? Visualização de gráfico, tipos de gráfico. Espero ter ajudado. Até a próxima.